Olá pessoal, eu sou o Rony da divisão de cadastro, como a maioria de vocês já sabe e conhecem. Eu gostaria de apresentar para vocês um pouquinho do trabalho que a gente está desempenhando aqui na divisão de cadastro em relação a esse processo de digitalização dos dossiês. É um trabalho muito lento, muito gradual, né? Demanda várias etapas, vários cuidados, mas ao mesmo tempo é um trabalho muito silencioso, então eu senti essa necessidade de compartilhar um pouquinho, de demonstrar o que está sendo feito e o que já foi feito até agora. Então, peço aí a gentileza que assista um pouquinho da nossa apresentação e desde já, muito obrigado. Então, para quem ainda não conhece, esse é o nosso arquivo, que atualmente conta com 5.692 pastas físicas. Para ele ficar assim bonitinho, a gente precisou primeiro fazer o destralhe do setor, o que envolveu aí abaixo de cerca de 400 pastas de nativos, né? Gente, esse destralhe foi o bicho. Nos livramos em 2024 assim, de décadas e décadas de acúmulo, de muita tralha. E depois da casa organizada, só então conseguimos dar o primeiro passo, né? E desde janeiro estamos trabalhando arduamente na primeira etapa desse processo, que é a desidratação das pastas. O que é isso? Vamos explicar agora. Então, essa etapa que resolvemos chamar de desidratação das pastas é basicamente a remoção dos documentos nato-digitais que ao longo dos anos foram aí indevidamente imprimidos e juntados nas pastas físicas. Em seguida, a gente vai usar esses mesmos documentos para alimentar as pastas virtuais. O Jefferson, que é o nosso assessor de administração, ele trouxe para esse projeto ideias bem interessantes que otimizaram muito a execução dessas tarefas, além de uma metodologia bastante elogiada pela equipe que trouxe celeridade e mais segurança aos fluxos desse trabalho. Isso é feito da seguinte maneira: primeiro organizamos os documentos em cada pasta em ordem cronológica e os dividimos entre antes e depois de 2011. Os documentos anteriores ao ano de 2011 voltam para as pastas para serem digitalizados futuramente e os demais são retirados para análise, catalogação e vinculação nas pastas virtuais. A vinculação ao assentamento funcional digital desses documentos desapensados das pastas é feita em conformidade com as diretrizes do Plano de Classificação de Documentos. E o conhecimento para a execução dessas atividades foi adquirido por meio de uma ação de treinamento oferida pela Diretoria de Recursos Humanos com a Coordenadoria de Direitos e Registros. E pessoal, é muito detalhe para vincular um único documento, por isso que eu chamo de trabalho de formiguinhas. Você puxa o documento pelo número, mas depois tem que digitar todo o resto, classificar a natureza, fazer a descrição, colocar a data, encontrar o código correto do documento, classificá-lo como público, restrito ou sigiloso, e só então você consegue finalizar a vinculação. Depois de vinculados, esses documentos são repassados para outra equipe que fazem a conferência das vinculações do Digidoc e logo em seguida a catalogação de tudo que foi retirado das pastas. E tudo é relacionado no termo de desapensação de cópias, um documento que também será vinculado às pastas para que se possa ter um controle de tudo que foi retirado de cada pasta física. Nossa estagiária de graduação, Amanda, desenvolveu um método de controle dessa atividade que se mostrou muito eficiente. Importante lembrar que alguns documentos não puderam ser vinculados por N razões, que vão desde o fato de serem documentos híbridos, estarem em duplicidade ou serem cópias genéricas de documentos administrativos. Para essas ocorrências, nós criamos um controle de risco, onde esses documentos são repassados para uma última análise e só então eles são descartados. Esses documentos identificados como não funcionais são triturados para proteger as informações e, por fim, encaminhados para a reciclagem. E é isso, chegamos aí aos primeiros 6 meses desse trabalho com cerca de 52 mil cópias de documentos nato-digitais, desapensados e vinculados às pastas virtuais. Permanecem nas pastas os documentos físicos, que são os anteriores a 2011, que passarão futuramente por esse mesmo processo após serem digitalizados. Como vocês podem ver, é um trabalho gigantesco que ainda vai demandar um tempo para ser concluído, mas o importante é que estamos trabalhando a todo vapor, com muito cuidado e dedicação. É isso, gente. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.